Começamos a leitura com a ajuda de Deus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que has de se manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto tenho vos dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos,
Vamos daqui. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, pela leitura da Santa Palavra de Deus, que já está cumprindo entre nós, o Senhor afirma que o Espírito Santo está aqui no nosso meio. E Ele habita conosco. Porque os que estão aqui, ouvindo esta Santa Palavra, ama ao Senhor, ama a Jesus Cristo, ama a vida eterna, ama a coroa que está preparada para cada um de nós. E neste amor, cada vez que nós necessitamos, nós sentimos a manifestação do Espírito Santo no nosso coração. Certo é, irmãos, que tem alguém que não está contente com a obra de Deus na nossa vida e procura minar a nossa fé, minar a nossa esperança, a nossa alegria espiritual. Mas nesta manhã, sentindo a presença de Deus, o Senhor já começando esta palavra, aumentando um pouquinho da fé nos nossos corações, Ele diz: não fica perturbado, não fica desesperado, porque crê em Deus e crede em mim. Eu já subi para o Pai e já vos preparei um lugar. Glória, o lugar que Deus nos preparou já está lá reservado para cada um de nós. E por este lugar que Deus nos preparou, é que tem aquele que já não tem mais o direito, quer tirar o nosso direito também. Mas o Senhor nos trouxe com a sua mão, com a sua virtude, com a sua palavra, até este momento, neste santo culto. Vamos dar glória a Deus, porque, irmãos, já estamos nos sentindo vitoriosos diante do nosso adversário. Estamos firmes na presença do Senhor. E aí, irmãos, o Senhor nos preparando este lugar, é um lugar que não temos palavras para descrever o nosso gozo, sabendo de uma coisa, que lá não haverá tristeza, não haverá enfermidade, não haverá separação, não haverá nada que possa tirar o nosso gozo perfeito na presença de Deus. E aqui nesta terra nós estamos sujeitos, começando mesmo pela nossa própria formação, que viemos com uma carga do velho homem. Então algum sentimento, algum espírito meio agressivo, manifestação das virtudes do homem, e que muitas vezes nos traz algum estrago, por alguma palavra, por alguma atitude. E até o salmista falou: a palavra dura suscita a ira, a palavra branda aplaca o furor. Mas tudo isto porque nós estamos nos preparando para sermos homens e mulheres de Deus na terra, para herdar a coroa da vida eterna. E irmãos e irmãs, nestes momentos de uma manifestação do velho homem, é que entra na nossa casa alguma contenda, alguma discórdia, algum sentimento, e o nosso coração, por alguma palavra ouvida ou dita, fica até amargurado, e a mágoa não provém do Senhor. A mágoa, ela vai fermentando o nosso coração e vai crescendo, nos tirando a paz, tirando a alegria, tirando o apetite, tirando o sono. Mas a palavra de Deus, que ela sempre vem como um sabão do lavandeiro para nos limpar, ela começa a entrar agora na casa de todos que estão ouvindo esta palavra. E onde tiver uma mágoa, uma amargura, o Senhor vai começar a
te ajudar a limpar, te dar o dom de reconciliação, o dom de abraçar e de ajuntar, glória, para que na tua vida, no teu coração, não possa ter nenhum dom maligno, alguma coisa que venha te entristecer na presença de Deus e querer impedir da tua oração chegar diante do Senhor. Então, irmãos, nós com o nosso coração limpo, não só com os familiares, com parentes, com o vizinho, com irmandade, com alguém que muitas vezes, numa hora qualquer, fala alguma coisa, algum sentimento e nos fere, glória, e aquilo começa a nos fazer mal, mas o Senhor falou para nós: todo jugo pesado tirar da nossa vida, que o jugo do Senhor é leve, glória, seja liberto das tuas mágoas, haja força de uma reconciliação, haja uma limpeza, uma purificação no teu coração, para que a virtude da palavra tenha livre curso na tua vida. E o Senhor, por esta palavra que está mandando para nós, o Senhor Jesus falou para os discípulos: não se turbe o vosso coração, não tenha o teu coração turbado com nada desta vida. Irmãos, vai se levantar muita coisa, vai ter muito acontecimento, mas não é uma prova, não é um castigo, é a preparação de Deus na nossa vida. Como nós ouvimos na oração, alguém pode falar: Senhor, por que tudo de mal está me acontecendo? Onde eu ponho a minha mão estraga, onde eu vou parece que volto para trás. O que está acontecendo? O Senhor está vendo a manifestação da humildade, da submissão à vontade de Deus no teu coração. O Senhor está vendo até onde a tua confiança está no Senhor, mas o Senhor te diz: assim como homem de si mesmo nada pode fazer, mas pela palavra, ainda está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. No nome do Senhor Jesus, recebe força do Senhor agora, irmãos, recebe a força do Senhor para tu continuar a tua vida em paz na presença de Deus. E pela palavra, quando o Senhor fala: não se turbe o vosso coração, é porque uma providência Ele já está tomando. Um homem muitas vezes pode falar para nós: fique em paz, isso aí não é nada, fique em paz, mas ele não pode fazer nada além de orar. Mas o Senhor que fala: não se turbe, fica em paz, é porque alguma coisa Ele já está te prometendo fazer na tua casa, na tua vida, no teu coração. Estamos carregando algum reflexo de uma Covid, um desemprego e muitas vezes uma dívida. Estamos carregando alguma sequela da própria enfermidade que atingiu a nossa saúde. E tudo isto, o Senhor te diz nesta manhã: vai passar. Tudo vai passar. Por quê? Porque nós vemos o nosso passado e sabemos as dificuldades que nós estamos enfrentando. Mas qual é a promessa de Deus na nossa vida? Qual é a obra de Deus na nossa vida? Qual é o intento de Deus a teu respeito? Então esqueces que o Senhor não te escolheu para ser um número na Santa Ceia. O Senhor não te escolheu para ser mais um aqui na reunião. O Senhor não te escolheu para você falar que é crente. Deus te escolheu para no teu coração depositar as virtudes do Espírito de Deus. Deus te escolheu para no teu coração depositar os dons de Deus celestiais. Deus te escolheu para te dar uma autoridade, para onde tu entrar e tiver algum espírito maligno, ser respeitado. O demônio tem que te respeitar, glória. O adversário tem que saber que o que está no teu coração é mais forte do que ele. O que está no teu coração é de Deus, glória. E quem intenta contra algum desses pequeninos está se levantando contra o Senhor. E quem levantar contra o Senhor não permanecerá, não prevalecerá.
Glória ao nome santo do Senhor. Por esta santa palavra, o Senhor está colocando fé no teu coração e está colocando paz na tua alma, porque nós não somos para viver debaixo da opressão maligna, mas andar em novidade de vida na presença do Senhor. E estamos chegando a um tempo de uma grande dispensação. Olha, irmãos, algum espírito brincou, achando que agora ia derrotar muita gente, mas o Senhor tem toda a ferramenta no céu, e Ele está prometendo, as virtudes nos santos cultos vão aumentar, a dispensação de Deus vai aumentar, glória, a obra que está retida na tua vida, Deus vai desprender. Tem irmãos e irmãs que Deus tem um plano a teu respeito, e o Senhor manda por esta palavra. O plano já está atrasado, já era para ter cumprido, já era para ter iniciado. A palavra de Deus vem nesta manhã como uma chave, abrindo as portas espiritual. Tem um glória para dar para o Senhor agora, uma virtude para falar: Senhor, eis-me aqui na tua presença, como falou Isaías: me envia a mim, Senhor, me envia a mim. O Senhor te enviará para grandes obras. Aleluia. Por que, irmão e irmã? Alguém sabendo dos planos do Senhor, mexe na vida financeira, mexe na vida profissional, mexe em tanta coisa, para ver onde que está o teu coração. Mas o teu coração não está nessas coisas. O teu coração está em amar ao Senhor. Por que o irmão veio esta manhã nesta reunião? Por que toda esta irmandade está online nesta reunião? É porque não tinha outra coisa que fazer? Ou porque o teu coração falou: eu preciso da palavra esta manhã, eu preciso do Senhor na minha vida? Então, receba a virtude do Senhor nesta santa palavra. Receba um sentimento que diz assim: eu estou contigo, glória, eu estou na tua vida. E o Senhor mostra alguém aqui pela tua prova, leva até algum apelido, perdoa a expressão, mas Deus vai mudar as coisas, glória. O Senhor vai te exaltar para o nome de Deus ser glorificado. O Espírito que até hoje tinha uma entrada pela tua vida e saída, e tu não tinha forças de rejeitar, a virtude do Senhor te acompanhará. Crê isso, igreja? Glória, a virtude do Senhor te acompanhará. Então, o que acontece, irmãos? O Senhor, muitas vezes, numa oração, numa simplicidade: Senhor, eu não peço ouro nem prata, eu peço que tu me abençoe, que tenha misericórdia. Tá bom, irmão, pede para Deus se revestir mais ainda, pede uma porção dobrada do revestimento de Deus na tua vida, e pede ouro e prata também, porque tu vai precisar ajudar muito na obra de Deus. Tem muitos que estão ouvindo esta palavra esperando os sinais de Deus, para uma viagem para outros países, para onde até não tem a obra de Deus ainda, e você precisa levar o espiritual, e precisa levar o material. Deus vai te dar o espiritual, e Deus vai te dar o material. Glória. Chega de chorar e de desespero. O Senhor está abrindo o céu nesta manhã, para todos que estão ouvindo esta palavra. Glória. E que não seja o dia que Deus marcou para pôr um dom novo no teu coração, para tu sentir uma responsabilidade na presença de Deus. Glória. Quando o Senhor escolheu aqueles 70, Deus escolheu 70, vai de 2 em 2, anuncia o evangelho, onde tiver um enfermo, liberta os enfermos, onde tiver endemoniado, expulsa os demônios. Glória. Deus falou para ele, e com a virtude daquela palavra, onde iam, voltavam maravilhados. Senhor, até vimos o adversário se sujeitar, e o Senhor falou: não se alegra só pelas obras que vocês viram, se alegra pelo vosso nome está escrito no livro da vida.
Essa é a nossa alegria, e esse é o nosso trabalho, glória, porque os irmãos músicos estão aqui, muitas vezes, tem dias que no culto, parece que o instrumento está desafinado, parece que não consegue pegar o andamento, parece que não consegue louvar ao Senhor, porque ele vem até para querer desanimar, para querer não tocar mais, glória, mas irmãos, Deus traz assim, as orquestras serão abençoadas por Deus, glória, o Senhor vai fazer com que o som dos santos hinos vá a lugares longe, libertar os parados, libertar os oprimidos, glória, trazer a alegria novamente para a casa do Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor. Tem instrumentinho que está pendurado, tem enferrujado, está em cima do armário. Tem alguém que até acha que não tem mais esperança, não sei se o Senhor que me quer de volta. Eu, consultando as Sagradas Escrituras, nós vamos saber que o Senhor não queria aqueles espíritos naquele gadareno, não queria o espírito em muitos que estavam lá, mas o coração ele queria, glória. Então, os espíritos contrários que estão te pondo desânimo, tristeza, não quer mais congregar, Deus vai dar um jeitinho neles. Teu lugarzinho está aqui guardado, glória, o teu lugarzinho é na casa do Senhor e por final lá no reino da glória de Deus. Portanto, querida e amada irmandade, o Senhor falou, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu ia ter que falar, eu vou preparar o lugar. Mas não precisa mais preparar. Antes do Senhor me enviar, antes do Pai me enviar, o lugarzinho já estava preparado. Eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Não vou deixar vocês sozinhos. Ele teve um cuidado. Eu vos enviarei o Espírito Santo, Consolador, que vos guiará em toda a verdade. E esse Espírito está no nosso coração, pela bondade e pela misericórdia do nosso Deus. E Ele vai te guiar. Então, ainda que em algum coração ele possa estar oprimido ou sufocado, hoje Deus dá liberdade e força. E o Espírito de Deus vai te ajudar, vai te guiar nos teus caminhos, vai te guiar na tua vida espiritual, no teu palavreado, no teu comportamento, nas tuas atitudes, como tu vai estar perante todos. Porque quem olhar para o irmão, quem olhar para a irmã, além de ver a tua imagem, tem que olhar uma outra imagem também, que é muito importante, a imagem do Senhor, da graça de Deus na nossa vida. Alguém vai falar, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, porque muitas vezes o nosso maior testemunho é na nossa conduta, nosso maior testemunho são nas nossas obras, glória a Deus. E agora, no sentimento do Espírito, tem alguém que está ouvindo esta palavra e que está muito preocupado com algum acontecimento na tua vida, e tu não encontra um caminho. O caminho é Cristo, e Cristo é humildade. Arrepende-te. Estando arrependido, o caminho do perdão é o arrependimento. Depois do arrependimento, entra no teu quarto, confessa para o Senhor, tu e o Senhor, confessa as tuas faltas. Fica até sentir uma manifestação do Senhor no teu coração. Quando tiver essa manifestação, tenhas a certeza, o Senhor já te perdoou. Glória! E então, irmãos, é na nossa humilhação, confessando ao Senhor as nossas faltas, é que vem o perdão das nossas faltas, fraquezas e até pecado na presença de Deus. Então, deixa esse jugo maligno, essa acusação, esta pressão. Esqueceu que numa visão, viram o sumo sacerdote todo sujo e um dedo apontando para ele, e o anjo de Deus falou, Satanás, o Senhor te repreende, porque este é um tição tirado do fogo. Glória! Troca as vestes,
troca a mitra. Glória a Deus, glória a Deus. Imagina esta palavra neste mundo afora, onde ela está chegando, quanta mitra nova está descendo do céu agora. Glória, glória. Alguém que ao terminar este culto vai começar com uma vida alegre na presença de Deus. O Senhor me visitou, o Senhor me visitou, o Senhor me ajudou, glorificando o nome santo do Senhor. Então, irmãos, Tomé, ele quando o Senhor falou a respeito do caminho do Pai, ele ainda estava com o sentimento deste mundo, que tudo que acreditava tinha que ver. Então, quando falava em caminho, era um caminho que se trafegava. Quando falava o Pai, ele queria ver uma figura humana, mas não era isto que Deus falou. Porque Deus falou assim: quando eu estou no Pai, e o Pai está em mim, e todo aquele que me vê, vê o Pai em mim. E eu, mandando o meu Espírito, aqueles que sentem a presença do Espírito, é difícil nós falar, estou sentindo a presença do Espírito. Não, como que nós falamos? Estou sentindo a presença de Deus. É Deus em Cristo, Cristo no Espírito, a Santa Trindade se manifestando no nosso coração. Vai para a tua casa em paz nesta manhã. Viu, irmão? Fique em paz na tua casa. O Senhor, a Santíssima Trindade, está no teu coração. Busca Ele, clama a Ele. Por quê? Por quê? O pecado vai alastrar mais ainda. A Irmandade muitas vezes pensa, pode ser fulano que está fazendo isso, ou seja, não, é permissão de Deus. O pecado vai alastrar, segundo a palavra, quando o homem disser a paz e segurança, então vai ter emprego, vai ter dinheiro, vai ter conforto, vai melhorar a vida material. Por quê? Porque na prova, muitos buscam o Senhor mais e mais, mas na abundância até esquece um pouquinho, já não precisa mais de Deus. Então, é pior a prova da abundância do que a prova da necessidade, porque na necessidade nós buscamos, mas na abundância, muitas vezes nós não temos muito tempo de congregar, estamos muito cansados para orar. E assim, quando o homem disser a paz e segurança, virá a repentina destruição do mundo. E o que acontece pouquinho antes disso? Veremos o soar da trombeta. Os irmãos imaginaram como vai ser este dia? Imaginaram como vai ser este dia? Todos os santos que nós amamos, a respeito até de uma imortalidade. Uma imortalidade. Cristo está vivo aqui entre nós. E nós muitas vezes pensamos em servos de Deus, que a sua imagem se faz presente no nosso pensamento, pelas obras, pelo testemunho. Então, irmãos, virá o Senhor em nuvens de glória. Subiremos num corpo transformado. Um corpo que não vai ficar sujeito à lei da gravidade da terra. É um corpo que está sujeito à virtude do Senhor. Glória! A gravidade puxa para baixo e a virtude leva nós para o céu. Então cantaremos um hino que não foi cantado ainda. Como será esse hino? E até um particularzinho, irmãos músicos. No céu não vai ter ancião, não tem cooperador, não tem diácono, mas tem músico. Por isso que muitas vezes uma opressão começa na vida de um músico, de uma orquestra. Mas o teu dom vai se manifestar lá no reino da glória de Deus. Glória, glória, glória a Deus. E para tanto, irmãos, quando cantarmos esse hino, não nos esqueceremos mais de toda a nossa, não lembraremos mais de toda a nossa tribulação, que é o nosso gozo eterno
Davi, o salmista Davi disse assim: a nossa vida é como um conto ligeiro, é como uma historinha tão curta. Que é 80, 100 anos perto da eternidade? Não é nada. Então esta paz, a virtude do Senhor, está gerando paz em todos os corações. Não se turbe, não se atemorize, confia no Senhor. E muitos dos irmãos que estão ouvindo, irmãs, dentro de pouco tempo haverá um cântico de vitória na tua vida. Deus seja louvado.